Muito bem, bom dia. E a paz. Aula de filosofia. Nós vamos dar um salto, tá bem? Em relação à nossa última aula. Nós começamos falando sobre o pensamento mitológico. E nós vamos dar um salto agora. Vou retomar aqui os socráticos, tá bem? E nós vamos chegar no tema da aula, que é filosofia política. Sim? Posso pedir para tirar a parte para trás para mim, isso aqui? Pode ir lá. Vontade. Vamos retomar um pouquinho. Na aula passada nós falamos sobre o incômodo com a existência dos mitos, a explicação mitológica do mundo e como que o mundo ele sobrevive sempre nadando nos mitos. Toda a sociedade está imersa em mitos, imersa. Se você pensar num país do tamanho da China, que grande parte dos chineses estão isolados do mundo por causa do controle do sistema de comunicação interno. O Estado, o governo, controla a comunicação dentro do país da China e os chineses não têm acesso às informações que acontecem no mundo afora. Muitos deles não sabem nem que acabou a Segunda Guerra Mundial. Quem diz isso? Muitos chineses que escapam de lá e vêm para cá e ficam espantados com o mundo que existe do lado de cá. A comunicação é tudo. O mesmo acontece na Coreia do Norte, por causa que lá não tem uma internet, lá tem uma intranet. É uma coisa controlada internamente. Isso é um método de dominação. Aí você imagina você viver numa sociedade onde você vive no torno do mito. O mito é aquilo que alimenta a imaginação das pessoas. Coloca-se a pessoa dentro da caverna, vocês lembram que eu falei disso aqui? Coloca as pessoas dentro da caverna, impede que as pessoas saiam da caverna, porque se elas saírem e descobrirem uma outra realidade do lado de fora, elas vão ser livres. Ou como disse Jesus, você conhece a verdade e a verdade impede você de ficar escravo. A verdade ela tem esse poder libertador. Ela te liberta mesmo. E uma vez que você experimenta assim as asas do vento, você aprende a voar, você gosta de voar, você nunca mais quer voltar para aquele ninho apertado. O mito ele faz isso, ele te aprisiona. Você vai se libertar desse mito. E qual que é o grande mito que nós estamos vivendo neste exato momento? É o mito da democracia. Criou-se o mito da democracia. E estamos alimentando este mito porque ela está sendo desenhada ou redesenhada. E nós temos que pegar o conceito de democracia. Quem foi que inventou esse negócio de democracia? Aí nós temos uma gênese, uma história da filosofia política. Eu tenho aqui um livro, tá bem, ó? As fundações do pensamento político moderno. Chegaram no ponto em que nós chegamos. A sociedade não era assim. Nós já experimentamos várias formas de governo, várias delas. Continuamos experimentando as formas de governo e vamos continuar. Qual que é o grande sonho dos políticos no mundo? É dominar o mundo. É a história da Marvel, da DC, do Lex Luthor. Essa é a história do Thanos. É dominar o mundo. Alguém tem que se tornar dono da aldeia toda, mandar aqui e os demais devem ser obedientes a ele. Isso é um sonho imperialista que não é uma novidade. Você pega os impérios antigos, você vai para a Babilônia antiga. Primeiro império babilônico, segundo império babilônico, primeiro império assírio, segundo império assírio, primeiro império egípcio, segundo império egípcio, império medo-persa, império greco-macedônico, império romano. Sempre você está falando de impérios, imperialistas. Sacro Império Romano-Germânico, Império Mongol, Império Chinês, Império Russo, Império Anglicano, Império Americano, Luso Império. O pessoal só pensa em império. Se tem um império, tem que ter um imperador. E o imperador é aquele que ele é um totalitário. O que é um totalitário? Tudo é meu. Eu mando em tudo. Todos me obedecem. Mas o que acontece comigo que não quero obedecer ao imperialista? Mata ele.
mata ela. Ah, mas ele é pai de família, mata a família dele. Garante de que ele não vai ter filhos que pensem nisso. Você tem o imperialismo no mundo. Aí você fala, o imperialismo ele é bom ou ele é ruim? Como ele é totalitário, quer dizer que ele vai cortar aquilo que você mais gosta, que é a liberdade. Você não gosta de liberdade? Eu gosto de liberdade, defendo a sua liberdade, porque assim você sendo livre para falar o que você quer, você vai ser obrigado pela ditadura da liberdade a deixar que eu fale o que eu quero. Olha só a contradição. Ditadura da liberdade a gente coloca a liberdade para todo mundo, para que todo mundo possa ir e vir, e assim eu também possa ir e vir. Todo mundo possa pensar livremente, eu posso pensar livremente. Todo mundo possa dizer a groselha que quiser, porque eu tenho groselhas a dizer também. Mas quando as suas groselhas começam a interferir na minha groselha, alguém tem que perder o copo de groselha. Então eu vou lá e quebro o seu copo de groselha. Impeço você de dizer o que você pensa, de ir onde você quer, de fazer o que você quer. Quer dizer que a tua liberdade começa a incomodar a minha liberdade, então eu tenho que tirar alguma liberdade sua. O problema do imperialismo é esse. Quais são as liberdades que eu vou podar? Quais que eu vou impedir de se manifestarem? Eu quero um povo totalitário por mim, dominado por mim, que viva debaixo da minha bandeira, mas eu não vou garantir isso sozinho, eu tenho que montar um exército. Por isso, tem um pessoal que vai ficar ao meu lado, que são as Forças Armadas. O exército tem que estar a favor de quem está mandando. Se o exército ficar contra, e só o exército consegue derrubar um totalitário, só o exército consegue fazer isso aqui, porque ele que tem as armas, quem não tiver o apoio do exército não consegue fazer nada. Ah, mas o exército é contra, o exército é a favor do governo. O que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que lutar contra o exército. Aí ficou difícil. Como que eu vou lutar contra o exército se ele tem tanques, submarinos, jatos, drones militares, toma conta de todo o espaço? Aí eu vou fazer as forças contra-revolucionárias. Vou ser morto. A não ser que o exército comece a apoiar aquilo que eu estou pensando também. Vamos derrubar o ditador, vamos derrubar o totalitário, vamos derrubar o que está no poder. Não tem como você manter o poder se você não tiver a força. Eu tenho o poder, o exército tem a força, os dois têm que andar juntos. A gente está na gênese da filosofia política, tá bem? Gênese significa a origem, o início da coisa toda. Essa aula está sendo gravada e eu vou tomar devidamente o cuidado do que eu posso e não posso dizer, porque da última vez que eu gravei a aula, eu andei falando os mitos aqui, aí o pessoal do YouTube foi lá e derrubou meu vídeo. Tiraram meu vídeo fora. E me ameaçaram. Disseram assim que se eu voltar, o menino malvado falar a mesma coisa, eles vão derrubar o meu canal inteiro. É a ditadura do proletariado. É assim, tá derrubando tudo. Então vamos lá. Quando que começa esse sonho pela democracia, esse mito da democracia? Começa entre os gregos, porque eles estão experimentando a liberdade. Eles tinham uma forma de governo chamada tirania. O que vocês acham da palavra tirania? Gostei. Vou usar ela na minha casa. Vou ser o tirano da minha casa. O que vocês acham dela? Tirania. É assim que funcionava a Grécia na antiguidade. Eles tinham um governo chamado governo dos 30 tiranos. Olha só, hein? Quantos? 30. 30 tiranos. Bom, o que é um tirano? É um déspota. Você pode colocar tirania, despotismo, tá aqui do lado, ó. Déspota. O que é um tirano? É um déspota. O que é um déspota? É alguém que manda em tudo. E manda com força. Manda com armas em punho. A Grécia antiga era comandada pelos 30 tiranos. Esses aqui mantinham
os gregos em rédea curta, alimentavam eles com mitos, qualquer coisa Zeus ia consumi-los, porque eles tinham o apoio dos deuses, Zeus, no Olimpo. Ah, mas só que eu vou viajar, eu vou fugir daqui. Você vai para onde? Ah, eu vou de uma ilha da Grécia para outra ilha da Grécia. Você tem que ir como? Ah, eu tenho que ir de navio, de barco. Poseidon vai te pegar nos vales. Não adianta você fugir daqui de Creta e você ir para Corinto. Por quê? Tem um tirano em Creta, tem um tirano em Corinto. Tem outro em Atenas, tem outro em Esparta. Os 30 tiranos. Você foge de uma ilha, vai para outra ilha, tem que ir pelo mar, e lá no mar está o deus Poseidon. Ele vai pegar você também. Ah, nesse caso eu tenho que fazer um sacrifício para Poseidon. Faz um sacrifício, mas você tem que obedecer o déspota também. Ah, então o melhor dos mundos é eu morrer. Eu vou lutar contra você e vou morrer. Só que lá embaixo está o Hades, Deus dos mortos. Fica de bem com a gente, faz um sacrifício para os deuses, nos obedeçam aqui e tudo vai beleza para você. Quando você morrer, o Hades pega e coloca você no paraíso, no lugar bom. Esse aqui era o mito que era alimentado por eles. Até que surgem os primeiros pensadores, começam a desafiar o pensamento mítico. Estou te desafiando, estou dizendo que isso é só um mito, é uma lenda, isso não se concretiza, não é uma verdade, nem Zeus, nem Poseidon, nem Hades, sou eu. Aí começa essa desconfiança de que os mitos estão mentindo, surgem os pré-socráticos, que eu falei com vocês na aula passada, até que evolui a história, e nessa evolução surgem os sofistas. Quem são os sofistas? Eu vou colocando aqui, tá? Ó, sofistas. Sofistas são professores. Eles ensinam um pouco de cada. Um pouquinho de cada. Ensinam um pouquinho de arte, um pouquinho de política, um pouquinho de matemática, um pouquinho de retórica, um pouquinho de astronomia, um pouquinho de arte da guerra. Os sofistas. É verdade aquilo que eles estão falando? Não importa se é verdade ou não. Importa que você sai do outro lado lá com um diploma na parede. É a educação brasileira. Você sabe tudo aquilo que você estudou? Não, mas eu me formei. Essa é a realidade da educação brasileira. Tanto é que se o nosso ensino médio fosse eficiente, vocês não estariam aqui. Não é eficiente. O ensino médio não é bom. Ele é quase que um fracasso total. Tanto é de que nós estamos ali dos 50, nós estamos entre os 39 piores. Quer dizer que só tem uns 12 para a gente piorar um pouquinho mais, ladeira abaixo. A educação está ruim no Brasil. É um projeto quase falido. Por isso que quando você vai para o vestibular, você tem que pagar um pré-vestibular, um curso pré-vestibular, porque a escola não te preparou para o vestibular. E aquele que paga o cursinho pré-vestibular, paga caro para ver se ele consegue passar no vestibular ou no concurso público. Se a educação fosse eficiente e eficaz, não precisaria de cursos preparatórios. Existe outro mito aqui no Brasil. O mito da pátria educadora, da educação faz o homem e por aí vai. São mitos em cima de mitos que são construídos. Os professores da Grécia Antiga viviam do mesmo jeito. Eles vendiam conhecimento, eram professores que formavam só alguns alunos pontualmente. E quem que ia desafiar os sofistas? Aí surgiu o Sócrates, que eu coloquei para vocês aqui. Sócrates, ele está na gênese do pensamento político, ele vive nesse tempo aqui, ó, dos 30 tiranos. Sócrates experimentou a política, ele foi para dentro da política, ele fazia parte do governo dos 30 tiranos, esteve no exército também, foi combatente, era um mundo em guerra, porque ou você virava um grego soldado, ou ficava tomando conta da casa. Então é melhor ir para a guerra do que ficar tomando conta da casa. E é o que eles faziam. Sócrates experimentou a guerra, Sócrates experimentou o governo e não gostou do que ele viu do lado de dentro. O que é que tem do lado de dentro da política? É um bolo podre. Tá cheio de frutas podres dentro da política.
Quando eu falo de política, eu estou falando de poder. E o tirano, ou o déspota, ele é fanático por poder. Quanto mais poder ele tem, mais poder ele quer. Porque ele descobriu que se ele falar mais alto, as pessoas obedecem. Ele descobriu, ele gostou disso. Se ele disser, faça, as pessoas fazem. Venha, as pessoas vêm. Fora daqui, cão sarmento, a pessoa sai. Ele descobriu que se ele falar mais alto, com firmeza, com raiva, ele vai ser temido e obedecido. Experimentou. Sócrates não gostou do que ele viu por lado de dentro da política, porque ele começou a destoar, pensar diferente. Não é possível que nós vamos continuar desse jeito a vida toda. Ele rompeu com a política. Ele rompeu com a política e ele veio para a educação. E que tipo de educação que tinha? Essa educação de mercado que eu estou falando para vocês. Vou vender o meu curso. Atenção, agora eu descobri a grande fórmula. Você vai entrar aqui numa imersão comigo. Basta você clicar nesse botão. Eu vou ensinar para vocês a fórmula da felicidade. Não perca, porque são as últimas vagas. Se você perder o grande desconto, você vai ficar de fora. Pronto, fiz a minha propaganda. O cara está precisando de um poder a mais. Clica aqui, entra lá no curso de imersão. A primeira aula é uma aula demonstrativa ou gratuita. E se você quiser conhecimento de verdade, você tem que pagar. Aí, mas nós vamos parcelar para você, não se preocupe. O curso total, se você fosse pagar o curso total, sairia na casa de R$ 3.500. Mas nós estamos com uma grande promoção, 50% off. E nós vamos quebrar este preço para R$ 1.500. E não se preocupe, nós parcelamos no cartão de crédito em até 24 vezes. Ficou barato? Lá vai você, clica aqui, põe o seu cartão de crédito e fica por 2 anos pagando por um conhecimento enlatado. Que se você tiver um pouquinho mais de vontade, está nos livros. Está nos livros, está nas bibliotecas. Está no ar. É o conhecimento dele. Mas como você tem pouco tempo para ler livros, você quer a fórmula do amor. Pílula azul. Fique conosco na toca do coelho. Essa aqui é a ideia. Os sofistas eram assim, vendem esse conhecimento pronto e enlatado, é o suficiente para o mercado. Chega o Sócrates, com a metodologia dele chamada de maiêutica. Tá vendo? Ó, vou escrever aqui, ó. Puxar a setinha. Maiêutica. Maiêutica. Nós vamos chegar, né? Vocês que têm visão aí, que chega até formiga andando. Estão vendo bem aqui? Maiêutica, sofistas, tirania, tiranos, déspota. Qualquer coisa, pega aí o celular e tira a foto. Dá um zoom. O método de Sócrates da maiêutica é fazer perguntas. Vou fazer algumas perguntas para você. Qual é o melhor lugar para viver? Qual que é o lugar bom? Qual que é o melhor lugar? Lugar calmo, educação, saúde. Eu pensei na praia. Uma rede preguiçosa para deitar. Sinfonias de pardais. Eu pensei numa praia, mas eu não. Pensou numa praia, num frio desse. Eu gosto de calor, eu gosto de frio, eu gosto de mar. E aí se fica uma frutinha. Melhor lugar para se viver? Aqui em São Paulo é o melhor lugar para se viver? Não? Em termos de trabalho, sim. Trabalho, sim, mas de áreas mais verdes, não. Não. Segurança também não. Segurança não? Depende do lugar. Eu ia falar que eu achava bonito e urbanizado, vale a pena. Uma pergunta bem incômoda, né? Será que o lugar que eu estou morando é um lugar bom? O Sócrates tinha esse método. Ele só faz a pergunta. Aí ele vai fazendo a pergunta e vai coletando as respostas, né? As informações. Responde para mim. Mas ele quer saber realmente qual é o melhor lugar para viver, porque ele quer morar nesse lugar. Ele quer saber se você sabe o que é o bom, o que é o melhor. Se você consegue comparar Suzano com a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo com a cidade de Santo André, a cidade de Santo André com a cidade de Criciúma, a cidade de Criciúma com a de Itajaí com uma casa na floresta. Você sabe comparar o bom? Realmente ele não estava interessado em saber
se você mora no melhor lugar, mas se você conhece o conceito, se você tem conhecimento daquilo que você está falando. Nessas conversas de Sócrates, chegou o momento em que ele tocou no assunto que é a ferida aberta. Qual que é o melhor estado para se morar? Porque a Grécia era formada de cidades-estados. Cidades que eram estados pequenos, formavam uma confederação de colônias gregas, todo mundo falava o mesmo idioma, eles eram gregos, cada cidade tinha o seu tirano, e ele que passou pela política perguntava: será que a tirania é a melhor forma de governo? Sermos dominados por déspotas é a melhor forma de governo? Qual seria a melhor forma de governo? A democracia. É um mito. A democracia é a melhor forma de governo. O que é democracia? Aí você, de novo, você vai lá para o grego, né? Demos, no grego, povo. Povo. Cracia, crátilos. Governo. A melhor forma de governo é aquela em que o povo governa. Coloque o povo para governar e aí nós teremos a melhor forma de governo. O povo governando. É um mito. Estamos deixando o mito, que é o mito do despotismo, o mito da tirania, e nós vamos para o mito da democracia. Porque eu tenho que colocar o povo no governo. Quando o povo chegar ao governo, aí a cidade vai ser governada certinho. Como? Aí veio todo mundo se revolucionando contra o Sócrates, dizendo que ele estava lutando contra a sociedade. Porque o que estava estabelecido naquele tempo lá não é uma democracia popular como tem em alguns países. Era uma democracia aristocrática. O que é uma democracia aristocrática? De novo, no grego, Aristóteles. Igual o seu caderno, tem todo coloridinho, né? O que é o Aristóteles? É o melhor. A aristocracia, ela é composta por aqueles que são os melhores da sociedade. As melhores pessoas da sociedade formam uma aristocracia. Eu tenho uma democracia aristocrática. Quem que são os melhores da sociedade? Primeiro, para ser os melhores da sociedade tem que ser homem. Homem. Porque os homens são melhores que as mulheres no governo. Ponto. Segundo, precisa ser livre. Porque tem um homem que é livre, tem um homem que é escravo. Por que ele é escravo? É escravo porque ficou endividado, tem que pagar a dívida dele, ele foi vendido como escravo. Ele é escravo porque foi para a guerra, perdeu a guerra, virou escravo. Ele é escravo porque ele foi capturado e virou escravo. Um homem que vira escravo não é melhor do que um homem que é livre. Tem que ser homem, tem que ser livre. E terceiro, tem que ter propriedade. Porque a pessoa passa a vida inteira, chega nos seus 40, 50 anos, não tem um carro próprio, uma casa própria, não manda em nada, mora com os pais, desempregado, esse não pode participar da aristocracia. Portanto, tem que ser homem, livre e dono de posses. Se for desses três critérios, faz parte da democracia. É uma democracia elitista, tem uma elite. Isso que é povo. Isso aqui é povo. O povo é o melhor. Aí, se eu for mulher, você não é melhor que homem, então você não vai participar da vida pública. E se eu for escravo, você não é melhor que o livre, não vai participar da vida pública. E se eu não tiver nenhum carrinho de mão para levar ali um lixo de um lado para o outro, você também não é melhor, porque nenhum carrinho para levar lixo você tem. Você vê o que é uma exclusão. A democracia é inclusiva? Não. Ela é exclusiva, ela vai excluindo, vai colocando critérios. Chega Sócrates e ele fala: tá bom, o que é o melhor então? Quem disse que esses são os critérios? Que tem que ser dessa forma e não dessa forma? Só me explica. E ao invés de explicarem, implicaram com Sócrates e ele morreu. Como que ele morreu? Quem sabe? Ele foi sentenciado a beber veneno, não foi? Foi sentenciado A beber Veneno. isso, um veneno chamado cicuta. Então, eles tinham como ele escapar, só que ele não quis. Né? Porque ofereceram para ele a rota de fuga
E o mito, né, é um mito, diz o seguinte: Sócrates não será tido como o homem que fugiu da morte. Isso é um mito. A gente não tem acesso à fonte real se foi assim. Quem escreveu que foi assim foi Platão. Foi assim: o meu mestre morreu como mártir da liberdade. Ele morreu, ele rejeitou, porque os amigos de Sócrates, quando ele foi preso, ele foi denunciado por duas situações. Sócrates foi denunciado diante da política. Primeiro, que ele era um ateu. Que é uma covardia é bater na religião da pessoa. Bateu na religião da pessoa. É um ateu. Ateu não pode sobreviver porque aqui tem deuses para tudo quanto é lado. Você imagina a Grécia Antiga, deuses é que não faltavam. E aí ele foi acusado de ateísmo. Não era verdade. O que ele ensinava, na verdade, aos jovens era: você realmente acredita na existência de Zeus, Hades, Poseidon? É isso mesmo ou tem alguém tomando vantagem na religião? Ele criava a desconfiança. E como ele criava a desconfiança, ele mexeu com o comércio da cidade. Mexeu com a classe dos comerciantes, você arrumou outro problema. Mexeu com a classe dos religiosos, com a classe dos comerciantes e, consequentemente, com a classe dos políticos. Qual que é a melhor forma de governo? Foi condenado à morte. Foi condenado à morte, aí perguntaram para Sócrates: Sócrates, você está condenado. O que você acha que você merece? Você pode confessar o seu crime e aí nós vamos aliviar a pena. O que você acha que você merece? E Sócrates, que ele era um sarcástico, ele usou a ironia e ele disse: bom, a minha condenação é essa: vocês me levem para o templo, peguem as mulheres mais belas que tem aqui na Grécia, me coloquem ali no divã e eu quero que elas me alimentem com uvas. É a condenação que eu mereço. Porque eu sou um ilustrador. Não deu outra, né? Foi morto. Tomou cicuta. Vocês sabem usar a ironia? Sabem? Ele não usava do mesmo jeito que a gente. Ele usava de outra maneira. É que ele tinha crítica sofista, né? Que era da vitória. Yeah. Como uma maneira de provocação. Vocês sabem usar a ironia? Mais ou menos? Eu acho que não da forma que ele usava. Não, e como que ele usava? Da forma que ela falou. E como que ela falou? Da forma... É disso aí, esse jeito aí. E é que você ouviu antes? A ironia é um método de você externar também o seu pensamento do jeito que eu acabei de falar para vocês aqui. Ó. A minha condenação é ser alimentado no templo. Ele não foi acusado de ateísmo? No templo, me coloquem no templo. E alimentado pelas mais belas mulheres, as ninfas, com a mais bela das frutas, a mais gostosa das frutas, o vinho na boca. Essa é a ironia dele. Vocês querem me convencer que eu estou errado? Não deu outra, ele foi embora. Mas ele tinha um discípulo, e o discípulo dele foi Platão. Platão foi o melhor discípulo de Sócrates, e o que nós temos de Sócrates hoje é escrito por Platão. Foi ele quem escreveu sobre Sócrates. Sócrates mesmo não escreveu nada. Ele não acreditava na letra no papel. Ele acreditava no diálogo. Nesse momento aqui, ó, vamos dialogar. Fazia uma roda de conversa em torno dele. Ele fazia as perguntas e os jovens davam as respostas. Ele fazia as perguntas e os jovens davam as respostas. Tudo que você ler sobre Sócrates foi Platão quem escreveu. Aí você fala: e aí, existiu mesmo Sócrates ou não existiu? Pelo menos na cabeça de Platão existiu. Esse é o que a gente tem acesso. E Platão usou o Sócrates como sendo seu personagem, seu eu lírico, né? Usou o seu personagem para que através de Sócrates Platão pudesse falar. Até que ele escreveu um livro chamado A República. Esse aqui é o nome do livro do Platão. Ele acreditava na política. Como ele acreditava na política, ele se envolveu na política também. E o que aconteceu com ele? Foi preso. Como ele começou a questionar lá dentro o que estava acontecendo, ele era um idealista. Idealista é aquilo que você coloca uma ideia na cabeça e você fala: olha, o casamento ideal é assim. Aí você fica pensando:
a pessoa ideal, a casa ideal, o emprego ideal, os filhos ideais. E você sendo ideal também. Isso chama-se idealismo. Ideal está na sua ideia. E você tem esse direito, já que você vai seguir um projeto de vida, uma carreira, idealiza ela. Ó, se for para ser, tem que ser assim. Ele projetou, ele idealizou o estado ideal. E na cabeça de Platão, ele disse que o estado ideal é aquele em que o rei, pode ver que já não é mais uma tirania, nem um despotismo, e nem uma democracia. Na cabeça do Platão, a democracia não funciona. Não tem como funcionar. Porque eu teria que pegar esse povo, olha a palavra povo aqui, pó. Esse pessoal que vem do pó. Eu tenho que pegar este povo e eu tenho que educar esses povos, esses pobres, essas pessoas, e eu tenho que educar como? Eu tenho que educar com filosofia. É assim. Eu tenho que mandar todo mundo para a escola de filosofia. Quem tem que ensinar? O filósofo. E os sofistas? Cadê? E esse aqui? Isso aqui é uma praga. Na praga você tem que jogar veneno, agrotóxico. Porque o sofista não está interessado na verdade. Está interessado em montar um curso, uma grande imersão. Neste momento, o que está em voga é justamente o coach. Você participando de um treinamento intensivo, nós vamos conseguir fazer uma reprogramação neurolinguística de todo o seu repertório. Porque você é aquilo que você pensa. Eu vou mostrar para você que mudando o seu pensamento eu consigo mudar você também. E mudando você, você consegue mudar o mundo. Clique aqui no Saiba Mais. Isso é uma praga. Isso não é verdade. Não é verdade. Os sofistas mentiam. Eles relativizavam a verdade, relativizavam a justiça, relativizavam a bondade, relativizavam todas as coisas. E hoje isso é uma praga. Eu faço uma pergunta: o que é o certo e o que é o correto? A primeira resposta que vem é: depende. O que é o certo e o que é o errado? Depende. O que é o feio e o que é o bonito? Depende. Eu pergunto, né? Não deveria, mas eu ainda pergunto. Depende do quê? Para que eu faço essa pergunta? Isso é relativo, professor. Porque o que é bonito para você pode não ser bonito para o outro. O que é certo para você pode não ser certo para o outro. Relativizaram o bom, a bondade, a justiça, a beleza, a feiura e todas as coisas. Tudo é relativo. Nada mais é verdade, nem absoluto. Não existe verdade absoluta. Acabaram com tudo. Quem que ensinava isso? Os sofistas. E o que o Platão ensinava? Não. Está errado. Está errado. Existe o bem. E existe o bom. E existe o justo. E assim como existe o bem, existe o mal. Assim como existe o belo, existe o feio. Assim como existe a justiça, existe a injustiça. Eu tenho que colocar cada roupa na sua gaveta. Porque senão vira um mescal, uma sopa. Os sofistas falavam: mas isso aí ninguém consegue comprovar que existe o bem e o mal, o certo e o errado, o belo e o feio, o justo e o injusto. Ninguém consegue comprovar. Aí o que faz o Platão? Monta uma escola chamada academia e coloca regras. Não entre na minha academia se você não souber geometria. Se você não conhecer nada de matemática, nem entre na minha escola, na minha academia. O camarada quer se tornar intelectual, mas ele não tem o conhecimento básico. Ele não sabe o mínimo. E quer se tornar filósofo. Ele já colocava então para fora. A educação ela é exclusiva. A educação não é inclusiva. Todo mundo dentro. A educação é para quem quer. Por isso que vocês acordaram mais cedo que todo mundo num pleno sábado de frio. Porque é para quem quer. As cadeiras que estão vazias porque a pessoa quis ficar em casa. As que estão ocupadas é porque você quis vir. O pensamento de Platão parece que está correto. Não é para o povo, para todo mundo. É para quem quer. Começa a fazer essa comprovação. E os sofistas? Ele vai combater os sofistas.
Nós vamos combater os sofistas, vou combater o conhecimento enlatado que oferecem para vocês, cursos de imersão, é furado, vai pagar, vai colocar o cartão de crédito, não vai ter paciência, questão de 3, 4 aulas para frente você já não suporta mais, não aguenta mais e vai ficar com aquela cara de tacho, porque colocou o cartão de crédito para pagar R$ 1.500 do outro lado. Se for para você fazer alguma coisa, faça a curto prazo, tá bem? 2, 3 aulinhas, vai lá, compra, paga, termina, volta para casa. Esse negócio de a longo prazo aí vai te enfadar. Investe logo na universidade, numa faculdade. Faz algum curso mais aprimorado. Estou boicotando esse negócio do coach, do imersão, do saiba mais. Isso não existe. Ah, comigo mais de 1.500 pessoas já se tornaram milionários. E o primeiro da lista sou eu. E ele realmente é um milionário porque alguém comprou. Então, os sofistas, eles são vendedores de um conhecimento enlatado. O Platão fala, não, nós vamos ter que educar esse povo aqui para viver na cidade, cidadania, e não é todo mundo do povo. O povo, eu vou educar as pessoas que vão ser educados filosoficamente, até que a gente encontre quem vai se tornar o rei. O rei filósofo. Para governar uma cidade, tem que ser filósofo, não sofista. Quem que é o filósofo? É o amante da sabedoria. É o que ama a sabedoria. Não é que ele tem um conhecimento provisório. Ele ama conhecer as coisas. Por isso ele escreveu no livro dele, A República, que a república é a melhor forma de governo. É a melhor forma de governo, desde que o povo, para a república seria res pública, coisa do povo. Desde que esta república seja governada por um rei. Aí você fala, mas não são duas formas de governo? Republicano e monárquico? Como que pode? Ou monarquia ou república. No livro de Platão, não. É república porque o povo é coisa pública, é para todos, mas entre essa coisa do povo, de todo mundo, tem um que merece a coroa. Quem que merece a coroa? O que sabe governar. Como que ele aprendeu a governar? Foi enviado para a escola. Escola é onde quem ensinava? Os filósofos. Ensinaram o quê? Ensinaram ele a ser um bom governante. Todo mundo pode ser governante? Aí não, Platão pega e divide. Tem uma classe da sociedade, do povo, que não vai servir para governar. Eles vão fazer o quê? Vão cuidar da agronomia e da pecuária. Vão cuidar do serviço do dia a dia. Pronto. E a outra parte? A outra parte vai se tornar soldado, guardião, policial, cuidar da segurança da cidade. E a outra parte é dos governantes. É um ensinamento especializado para quem vai governar. Aí vai dar certo. Não é pegar o cara que é ali da esquina, que hoje ele é o vendedor de limão mais famoso do bairro, e amanhã ele sai vereador, e por ele ter vendido limão para toda a cidade, ele criou lá uma música, né? Olha o limão, olha o limoeiro, e pronto, votei nele, por quê? Porque eu lembrei do limão e do limoeiro. Esse não serve. Esse não pode. Depois você reclama por que não deu certo. O vereador que você votou. Porque ele não é político. Não é político. Vocês acham que aquele horário político sem vergonha, que vai na televisão, presta para quê? Para nada. Em 5 segundos o cara tem que falar qual que é a legenda, qual que é o partido e qual que é o plano de governo dele. Em 5 segundos. Passa um monte deles. Serve para quê? Para nada. E o pior de tudo, é bancado por nós. Nós pagamos aquele horário eleitoral gratuito. O nosso país ele é muito mal governado, pessimamente governado, porque a política aqui é muito ruim. E a política é muito ruim por causa que os nossos políticos eles não têm formação política. Aí quando eles chegam lá a ser deputado federal, que passaram uma carreira toda, eles são apenas politiqueiros. O sistema já engoliu eles. É uma crítica direta que a gente faz para a política no Brasil. Palavra? Eu ainda tenho que chegar nos meus livros aqui que eu não cheguei. Oi. Quando se fala em sofistas,
naquela época, você falou de dia como a internet, como esses cursos, sabe, saiu mais, mas como que era antigamente? Aí ele tinha um lugar chamado Água, era uma praça. Ele era um professor profissional, um sofista, e ele ia para a Água e ele começava a conversar com os aristocratas, o pessoal que estava na praça. E ele começava a demonstrar que ele sabia mais do que todo mundo. Aí ele oferecia os serviços dele e se tornava professor particular de alguns dos alunos. Isso era um sofista, professor particular, que cobrava pelos serviços que ele oferecia para formar só algumas pessoas, e cobrava caro. Então a educação é um negócio que custa caro. E qual que era a queixa? A queixa é que eles não ensinavam a verdade, eles relativizavam tudo. Sofista significa sófos, o sábio, entendia sabedoria. Sócrates criticou, Platão criticou e depois Aristóteles criticou também. Então, alguém mais? O Sócrates se entrava no pensamento, né? Então, ele te perguntava pra você pensar com você mesmo o que você achava e não era verdade. Já nos sofistas, tinha um negócio de tipo, ele tentava te convencer, era um negócio de vitória. Então, eu gosto do nada. Então, ele tentava te convencer dos argumentos pra fazer você pensar o que ele achava. Então, em vez de te incentivar a pensar, ele te convencia a achar que ele estava certo. Entendeu? Obrigado. Platão experimentou a política, não gostou da política, foi preso por causa da política. Então ele deixou a política como exercício e ele pensou a política idealmente. Surge o terceiro, que é o Aristóteles. Veja que eu fiz uma linha vermelha aqui, tá? Aristóteles, tem o nome dele aqui já na lousa, tá desse lado aqui, tá vendo? Aristóteles. Olha o nome dele aqui, ó. Aristóteles. Aristóteles, o nome dele significa aquele que te leva para a melhor das missões, o melhor fim. Aristói é o melhor, teles é a finalidade. O nome dele significa siga os meus ensinamentos que você vai dar certo na vida. Quem foi que ele ensinou? Ele ensinou Alexandre Magno. Alexandre Magno se tornou o grande déspota imperialista da Grécia Antiga. Alexandre o Grande, ele que foi imperador da Grécia Antiga. Estudou aos pés de Aristóteles. E Aristóteles também, ele escreveu um livro chamado Política. O Platão escreveu A República. O Sócrates não escreveu nada, então ele perguntava o que é a justiça. Ele escreveu a política. E ele disse que a política é a melhor maneira de se organizar a sociedade. Porque está em busca do melhor. Aristóteles, melhor finalidade. Como que eu vou organizar o espaço onde a gente convive? Através da política. Da onde vem a palavra política? Vem de polis. Aqui, ó. Polis. O que é polis? É aquilo que não é mono. O que é mono? Um só. O que é polis? Todo mundo junto. Política é onde todo mundo convive. Polis é a cidade onde está todo mundo. Pronto. Dentro da polis, é a melhor forma de organização da sociedade é na polis, não é na floresta, tá bem? Para Aristóteles, o cara que vive isolado no meio do mato, ele não está politizado. Ele não é um cidadão, não vive na cidade. Você quer a melhor maneira de vida, o melhor lugar, que eu perguntei aqui anteriormente? O melhor lugar para se viver é na cidade. Não no meio do mato. Quem vive no meio do mato é bicho. A onça pintada, o leão, o leopardo, vive no meio do mato. Os primatas, os macacos, vivem no meio do mato. E o homem, o zoopoliticoi, o homem político, vive onde? Na cidade. É o melhor lugar para se viver é numa cidade. Numa cidade que é uma polis, com todo mundo dentro. Não é numa casa isolada no meio da cidade. É numa casa perto de todo mundo. Rua, vizinho, comércio, isso é um lugar bom. Agora a gente tem que organizar a cidade. E para organizar a cidade, eu preciso do melhor dos homens. Quem que é o melhor dos homens? É aquele que é politizado. Você vai ser politizado se você se interessar por política. Tem que saber qual que é a forma de governo, quem está no governo, como que funciona o governo,
Aí você é o melhor cidadão. Sendo o melhor cidadão, você vai ser o melhor político. Sendo o melhor político, vai fazer o melhor governo. Fazendo o melhor governo, a sua cidade vai ser a melhor cidade para se viver. E existe um ranking das melhores cidades para se viver no Brasil. E as piores? Aí você tem que, a sua obrigação é descobrir qual que é a pior cidade para se viver. A mais violenta, a mais perigosa. Aquela da onde está todo mundo saindo porque não suporta ficar lá. Aí você vai para a linha de cima do Equador, vai subindo o mapa, você vai chegar no Maranhão, pior estado para se viver no Brasil. Chama-se Maranhão. Pior estado do Brasil, Maranhão. Ou Alagoas. Por que é o pior? Aí você pergunta, é a melhor educação? Não. É a melhor segurança? Não. É a melhor saúde? Não. Aí eu pergunto, esse estado foi comandado por quem? Quem foi o governador lá? Quem que manda no Maranhão? O cara que foi presidente do Brasil, José Sarney. Ele e a família dele mandam no Maranhão até hoje. Aí eu pergunto, quem que era o governador do estado do Maranhão na gestão passada? O cara que hoje é ministro da Justiça do Brasil. Se ele conseguiu estragar o estado do Maranhão, o que será que ele vai fazer com a Justiça do Brasil? Vai deixar ela top das galáxias. Clique aqui. É onde as facções criminosas mais cresceram. As mulheres alagoanas, sergipanas, são as que são mais violentadas no Brasil. Estou falando dos piores. E aonde que estão as melhores cidades para se viver no Brasil? Abaixo da linha do Equador, vai descendo, passa por Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro com certeza não é. As melhores cidades para se viver no Brasil está abaixo da linha do Equador e você vai descendo aqui, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. As melhores. Aí você fala, por quê? A melhor educação do Brasil, sistema de saúde funciona um pouquinho melhor, tem menos insegurança, as facções não tomam conta do mesmo jeito, mas por causa disso daqui. Aí você vai perguntar, quem foram os melhores governadores? Da onde foi? Da onde veio? O que estão fazendo? Quem foi que colocou eles no poder? Por isso tem uma lógica. Você coloca lá o melhor governador, a cidade melhora. O pior, piora. Nós tivemos aqui, em São Paulo, a pior experiência. Eu falo aqui porque eu sou lá de Itaquera, né? Então eu falo aqui. Parece que para mim tudo é São Paulo. Suzano, né? Suzano é considerada uma das melhores cidades do estado de São Paulo para viver. Ela está num bom ranking. Tá bem? Aí você fala, toda Suzano? Para todo mundo? Comparado com quem? Mas Suzano está no ranking de uma das melhores cidades do interior de São Paulo para se viver. Só que o interior de São Paulo é gigantesco. Existem cidades melhores que Suzano. Mas lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós tivemos a pior experiência com o prefeito. O pior prefeito de São Paulo. De todos os tempos. Superou Celso Pita, superou Marta Suplicy, superou Paulo Maluf. E quem que foi o pior prefeito da história de São Paulo? O cara que hoje é ministro da Fazenda. O cara é ministro da Economia hoje. O pior prefeito de São Paulo agora é o ministro da Economia. Aí eu pergunto, se ele não conseguiu dar conta da cidade de São Paulo, vai dar conta da economia do Brasil? Pela lógica de Aristóteles, não. Vai acontecer o endividamento de vocês, as coisas vão ficar mais caras e o mercado financeiro não vai aceitar a gestão dele. Por isso que, essa semana, foi anunciado que 90 lojas da Marisa fecharam as portas. A Camicado fechou as portas. Investimentos que vinham para o Brasil não virão mais. Parece que Aristóteles tinha uma lógica e a lógica dele está dando certo. É isso mesmo. Ou você investiria o seu dinheiro num país que tem alto risco e você perder dinheiro? Você investiria? Não?
Mas você tem que ter fé. Que o cara não entende nada de economia, mas ele vai fazer o país dar certo. Não. Você é uma menina racional, lógica. Você pegaria esse dinheiro e colocaria aqui no Brasil ou em outro país que está dando certo? Eu quero a melhor economia, eu vou atrás do melhor economista. Quem que é o melhor economista? É o cara que montou a empresa dele e a empresa dele está dando certo no mundo todo e quando ele fala todo mundo entende. Melhor economista. Eu quero um ministro da Justiça, eu vou num cara que foi o melhor governador, aonde o índice de violência era o menor e não o maior. Não é essa a lógica? Eu quero o melhor governador para São Paulo. É aquele que tem carreira política, que quando ele foi ministro, tudo que ele fez avançou. Não é sem razão que nós temos um governador que chegou hoje lá. Não é partidarismo. Ele tem ficha corrida e na ficha corrida dele, ele deu certo aonde ele chegou. Melhorou. Por isso que o interior de São Paulo votou no governador que está lá hoje. Quem foi que elegeu o governador do estado de São Paulo hoje? A cidade de São Paulo? Que não soube escolher nenhum prefeito? Ano que vem é eleição. Quem que é o prefeito aqui de Suzano? Hã? Rodrigo Achiuchi. É o primeiro mandato dele? É o segundo mandato? Ele foi um bom prefeito na gestão anterior? Foi? Como que ele foi reeleito? Ele vai poder se reeleger de novo? Não. 2 mandatos. O que vai ser da vida dele agora? Ele vai colocar alguém que ele já está projetando essa pessoa, pode observar, está sempre com ele, que vai ser a pessoa que ele vai indicar para ser o sucessor dele como prefeito de Suzano. Quem vem lá para São Paulo? Quem vem para São Paulo é o camarada que disse que toda propriedade tem que ter uma função social, senão ela tem que ser invadida. É o cara que só fala em invasão, que está ao lado do movimento dos sem terra. Movimento dos sem terra. Esse vai sair candidato a prefeito de São Paulo. Que por acaso é amicíssimo de quem está no poder hoje. Será que ele vai ganhar lá em São Paulo? Talvez. Provável. São Paulo não sabe escolher prefeitos. São Paulo não sabe escolher. Escolheu Mário Covas. E deixou quem no poder? Deixou quem no poder? Mário Covas deixou quem no poder? Morreu, sabendo que estava com câncer terminal, continuou concorrendo para prefeito, ganhou e deixou a prefeitura de São Paulo em maus estados. Não acontece nada. O que tem de buraco em São Paulo é mais do que Suzano, eu garanto. Já que Suzano é esburacado, hein? É difícil. Então nós estamos aqui com Aristóteles. Se eu quero o melhor governador, eu tenho que ser o melhor cidadão. Passado o tempo de Aristóteles, muito tempo sem filosofia praticamente, aí surge o cristianismo. Quando surgiu o cristianismo, tem a pessoa de Agostinho de Hipona. Agora você sai da Grécia Antiga e você vem para Roma. O Império Romano está tomando conta do mundo. E o Império Romano, ele está em decadência. Por que decadência? Porque os bárbaros começaram a atacar o Império Romano e o Império Romano não dava conta dos bárbaros. E os bárbaros estão atacando e Roma está caindo como um império. E Agostinho escreve um livro chamado Cidade de Deus. E ele diz que a melhor forma de governo que existe é o reino de Deus. Ele é um cristão, pensa de maneira cristã. A Igreja Católica chegou ao poder, quer dizer que Roma abraçou o cristianismo como sendo a religião oficial do império. E você tem um casamento direto da igreja com o Estado. Esse casamento de religião e política, será que dá para separar, pessoal? Religião de política? Religião de um lado, política do outro. Religião não se discute, política e futebol também não. É outro mito. Quando dizem para você, religião não se discute, política não se discute e futebol não se discute, é outro mito. Tudo se discute.
Tudo. Qual que é a religião melhor? Qual que é a política melhor? Qual que é o melhor time para a gente torcer? Tudo se discute o tempo todo. Existe uma união entre a igreja e o Estado é assumido pela igreja, e Agostinho escreveu nesse livro aqui, A Cidade de Deus, também tem que escrever a cidade dos homens. Por que que o reino de Deus não está dando certo na terra? Quem é Deus? Deus é o soberano. Deus é bom, é bondoso, é amor, é luz, é justiça. A igreja é a melhor instituição. Ele é um cristão. Ou você acha que ele vai falar mal da igreja? A igreja é a melhor instituição. É melhor a igreja do que o paganismo. É melhor a igreja do que os templos de Zeus, Marte, Júpiter. A igreja é a melhor instituição. E por quê? Porque na igreja estão os melhores homens. Quem são os melhores homens? Os sacerdotes. Só que tem um problema. Por que que a sociedade não está dando certo se a igreja já está no poder? Quem está atrapalhando o governo da igreja? Aí criou-se outro mito, que é o mito de que quando o mundo for governado por um presidente crente, cristão, aí vai dar certo. Outro mito. Só mito, vocês viram? Sempre se cria um mito daqui, mito de lá, mito daqui, mito de lá. Vai dar certo? Oi? Pode falar. Isso. Tudo que a gente vive é mito. Tem um grande mito. A gente está dentro da sopa. E a gente é uma letrinha dentro da sopa. É o mito de que quando um cristão assumir a presidência do Brasil, vai dar certo. Deu certo? Dá certo. República Dominicana. Muitas repúblicas dominadas por cristãos. Cristãos ditadores diretos. Genebra foi dominada por João Calvino. João Calvino era cristão. Ele instaurou lá uma ditadura. O mundo islâmico é dominado pelos sheiks. Os sheiks, eles são chefes da religião islâmica. É uma teocracia. É liberdade lá? É um mundo bom para se viver? Ah, então vamos arrancar a religião fora do espaço político. Vamos fazer a separação, igreja e Estado. Religião de um lado, política do outro. Não se fala mais de religião nesse espaço. Dá para fazer isso? Não, porque a religião é inerente, está dentro de você. Você não tem como ir para algum lugar e deixar Deus em casa. Quando eu voltar, eu te adoro. Isso não existe. A religião é uma coisa para mim, que sou cristão, para mim a religião é muito mais importante do que a política. Que a política fica por aqui e vocês se viram. Mas a religião me leva para o paraíso. Deus. É muito mais importante. Aí pede para me deixar a religião do lado de fora da sala de aula. Lado de fora da minha empresa. Lado de fora da política. Não, eu levo ela. Eu só não estou propagando. Mas eu levo ela comigo. No livro Cidade dos Homens, Cidade de Deus, o Agostinho ele ensina que o problema é de que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Preferem fazer a oposição ao reino de Deus. Aí o que faz Deus? Deus cria paralelamente um reino espiritual, invisível, e ele cria materialmente um mundo do diabo, dos homens. Esse mundo dos homens perece, e o mundo de Deus prevalece. Se você quer realmente encontrar o melhor lugar para você viver, tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com Deus, fica dentro da igreja, segue o sacerdócio. Por quê? Quando você chegar do outro lado, você vai para o paraíso. Deus viu que você, nesse mundo dos homens, não se corrompeu. Sempre vai ter o tentador, o diabo do lado de fora. E o diabo, ele vai levar você para o inferno. Deus testando você. Você está no mundo espiritual, que é o reino, ou você está no mundo do diabo. E isso aqui vai se resolver só lá no paraíso. Só depois da morte. Em vida não existe solução. O mundo está condenado. O mundo está condenado a ser essa disputa, essa injustiça, essa discórdia o tempo inteiro. O que vocês acham disso? Preparados para o céu?
Ou para o inferno? Candidatos ao inferno. É pra levantar a mão? É realmente pra levantar? Ah, acho que Eu acho que todo mundo, né? Acho que eu. Candidatos ao inferno. Deve ser. Pela Bíblia? Sim, tem que ser. Pela Bíblia? Eu vou pelo meu próprio julgamento de mim. Já leu a Bíblia toda? Não. Vai pelo seu próprio julgamento? Eu vim pela chapinha. Você também levantou a mão assim? Aqui é a fileira do inferno. Não queria nem que eu queira, mas eu não sei se eu. Candidatos ao céu. Tem uma maioria aqui. Nossa, eu tô me sentindo julgada agora. Você está julgado? Quem te julgou? Tipo, eu gosto. Eu mesmo. Você mesmo? Tipo, eu sou feminina da igreja, eu faço tudo, mas eu não sei se eu sou boa bastante. Você não sabe se você é boa bastante. Eu não sei se eu consigo afirmar comigo mesma que eu sou boa bastante pra merecer o céu. Tipo, Mereceu. qual é o conceito de, eu mereço o céu? É um desespero. Vou por mim mesma? É um desespero. É um desespero, Se eu tá? for, eu vou, mas se eu não for, paia. Essa incerteza ela é boa. Nenhum de nós aqui a gente pode se garantir taxativamente. Eu sou digno do céu. Como faz? Falar que eu mereço o céu. Aí ela falou a Bíblia, mas ela não leu a Bíblia toda. E os demais leram a Bíblia toda? Teologia e acha que vai pro inferno, imagina eu. Eu? Não, vou pro inferno não. Eu acho que ninguém vai pro inferno, na verdade. Ninguém vai? Não fala que não existe. Inferno não existe? Não. Só tem uma terra cheia de minhoca. Você acredita que a gente vai ficar no escuro pra sempre? Não, Escuro não, vai virar sopa de verme. não, na real. Eu fui virar como ela. Eu acho que eu não sei que religião é essa, eu não tenho religião. Eu acredito em Deus, mas eu acho que quando a gente morrer, a gente vai tipo que iniciar um novo ciclo. Como se fosse uma vida. Porque na minha última aula de filosofia da escola, a gente tava falando sobre o mundo ser sensível ao mundo das ideias. E aí ele falou que o indivíduo é a junção da alma e do corpo. E a alma, por que quando a gente questiona alguma coisa, a gente volta no nosso cérebro e a gente pergunta pra gente mesmo? Porque a nossa alma já sabe da resposta, então a gente meio que volta nela, porque a alma ela sabe de tudo. Então eu acho que a nossa alma sempre vai iniciar cada vez que o nosso corpo morre. Tá, dá um reset aí e começa de novo. Isso. Vem aqui, apronta. Quando morre, zera tudo. Isso. Não, eu acho que a alma, ela carrega, a cada vida, ela carrega cada atitude, o aprendizado, os erros, e ela acaba não. Isso é uma teoria. Eu acho que é isso. Teoria. Por isso, melhor receita do bolo é ler a receita. Ler os livros sagrados. Então, lendo os livros sagrados, aí a experiência que vocês têm que ter é ouvir um sermão. A ouvir mesmo. Eu vim aqui para ouvir o sermão. Aí vai na sinagoga, ouve lá o sermão do rabino. Vai na mesquita, ouve lá a exortação do sheik. Vai no terreiro, vê lá o que o pai de santo tem para dizer. Tá bom? Vai na tarika, vai no templo budista, vem na igreja, ouve os sermões. Eu só fui na igreja católica e em terreiro, só isso. Nunca mais fui em nenhum lugar. Vem pra cá. O que eu acho Vem pra nós. é o que eu aprendo na filosofia e o que eu vou pensando no dia a dia. É só as minhas ideias, não é nada influenciado. Nada influenciar. Sei. Tá, não. Tá bom. Mas eu tento não seguir nenhuma religião porque eu não estudei nenhuma. Então como que eu vou seguir porque eu não sei? Experiência. Quando você está naquele desespero assim, falando, eu vou morrer um dia e eu vou morrer sem a certeza de para onde eu vou. Como eu não sei para onde eu vou, eu começo a fazer a investigação. Essa investigação pode ser teológica, filosófica, religiosa, existencial, uma experiência. Eu acho que a gente vai se curar e quando você vai fazer, a gente volta pra terra. Você acha o quê? A gente se cura, Se cura? É sério, porque Aí volta para a terra. E aí a gente volta porque viver num estado de permanência, seja a felicidade eterna ou a tristeza eterna, não é bom e não é o que a gente deveria como ser humano. Então, tipo, o único estado de permanência que a gente tem já é a Terra. Se você conversasse com um Agostinho de Hipona, tá bom? Pensa no Agostinho Carrara também. Não, Agostinho Carrara não, é uma roubalha. Se você conversasse com um Agostinho de Hipona, primeiro, o
Quem foi Agostinho de Hipona? Primeiro que ele era um homem mundano, tá? Prestem bem atenção. Ele era um homem mundano, ele era um homem devasso. Ele era de uma vida latina, no latino é sangue quente. Ele mesmo escreveu um livro chamado Confissões, onde ele diz que ele se entregava à promiscuidade, ao amor livre, à busca da felicidade através daquilo que ele comia, bebia, fazia, era viciado em jogos, xingava palavrão como todo mundo e tinha várias mulheres aonde quer que ele passava. Só que ele era atormentado internamente, não é uma coisa que ele se satisfazia o tempo todo, ele era atormentado. Ele não encontrava a felicidade naquilo que ele fazia o tempo todo. E ele não gostava da religião cristã, porque os crentes eles são assim mesmo, moralistas, céu e inferno, filho. Tudo errado, nós estamos certos. É assim, se vocês conversaram comigo fora do ambiente de filosofia, ô pastor Rogério, vem aqui conversar com o senhor, me fala aqui, eu estou certo ou errado? Aí a gente vai conversar, depois de meia hora você está aceitando a Jesus. É assim que eu faço. Primeiro eu faço a amizade, depois eu desfaço a amizade, depois eu ganho para Jesus. Aí depois eu levo para o meu canal e faço a pessoa estudar teologia comigo durante a vida toda, que ela fica viciada. Diz. Mas esse Agostinho está escrito ali, ó, cidade de Deus. Aí não seria que ele era cristão. Ele é cristão. Mas ele não obedecia. Ele se converteu. Depois. Isso. Ele viveu uma vida devassa. Aí ele passou pelas filosofias, tá, menino? Passou pelas filosofias e ele não gostava da religião cristã, porque a religião cristã ela é dogmática. Ela é céu ou inferno, certo ou errado, Deus ou demônio. Ela é assim. Ela divide. Se vocês vierem para a igreja, é isso. Vocês querem ser crente, é isso. Se não for isso, vocês não são crentes. Até a gente que é da igreja, tá? Eu sei que nem todos aqui são da igreja. A gente que é da igreja, a gente passa mó sufoco. Passa mó sufoco porque quando a gente vem para o culto, Deus fala e aí você fala, tenho que corrigir isso para ser um crente fiel. Aí se você não corrigir isso, você começa a se esfriar na igreja e vai afastando a religião. Então a gente passa um sufoco para ser crente a vida toda. É Deus colocando ali no caminho. Aí o Agostinho falou assim, eu vou vencer a religião cristã. Vou vencer. Como que eu vou vencer? Eu vou ouvir os sermões. Eu quero provar que a religião cristã é falsa. Ele era filósofo. E ele foi ouvir um pregador chamado Ambrósio. O nome do pregador. Isso que eu falei para vocês. Vão ouvir pregação. Ambrósio. Ouvindo o Santo Ambrósio, o nome é Santo Ambrósio. Ambrósio pregava os sermões e ele desarmava Agostinho. O que é desarmar? É quando você vem pronto para a briga e você baixa as armas. Isso é desarmar. No final ele acabou sendo convencido pelas pregações de Santo Ambrósio. Por isso que é o seguinte, é só ouvir os sermões. É só ouvir a palavra de Deus. Aí você fala, vou resistir. Não, eu vou desistir. Eu, no caso, desisti logo. Né? Comecei a ouvir os primeiros sermões, já desisti logo, já aceitei a Jesus. Né? Vou cuidar da minha alma, vai que eu morro com um tiro perdido por qualquer momento aí, e se o inferno existe, a minha vaga estava garantida. Esse é o pensamento que eu tinha quando eu aceitei Jesus com 18 anos de idade. Eu tinha convicção do inferno, eu tinha dúvida de salvação, mas convicção do inferno eu já tinha. Aí, quando eu tive o primeiro contato com a pregação cristã, eu falei, é por aqui mesmo que eu vou, já que eu estou sem religião, eu vou escolher uma e escolhi essa religião. Pronto, e depois me tornei teólogo, né? Investigador da minha própria religião. Entenderam como que é o fenômeno? Ah, se não for assim, eu vou para onde? Você fica na cidade dos homens. Tentou-se instaurar o reino de Deus no mundo, através do governo da igreja. Só que na igreja haviam pessoas corruptas. Papas corruptos. Padres corruptos. Sacerdotes corruptos. Políticos que corromperam a igreja. E, consequentemente, o governo da igreja sobre o mundo não deu certo. Chegamos nesse ponto aqui. Tá? Tomás de Aquino chega no ponto desesperador em que Tomás de Aquino fala, nós temos que ir em busca do sumo bem. O que vocês entendem por sumo bem? Sumo. Hã? É o maior, tipo, a maior categoria que tem, tipo, não dá pra subir mais? Isto, não dá para subir mais. Sumo é supremo. Eu estou desesperado com o mundo, com a política, com a igreja, com a religião, comigo mesmo, mas eu não estou desesperado do bem. Eu sei que o bem existe.
porque eu faço bem para mim mesmo. E quando eu posso, eu faço bem para os outros também. Eu sei que existe um mínimo bem. Qual que é o mínimo bem, senhoras e senhores? Jovens e adultos. Qual que é o mínimo bem? Para mim mesmo. Jesus ele disse assim: se vocês sendo mal sabem fazer o bem, quanto mais aquele que é o próprio bem. O mínimo bem é o que eu faço para mim mesmo. Como que eu sei que eu faço o mínimo bem para mim mesmo? Tomo banho todos os dias, eu me limpo. Eu já sei me limpar. Então isso é bom, né? Eu limpo, fico bem. Já sei. Sei me alimentar, já consigo levar a colher na boca. Eu sei que quando estou com fome, vou lá e como. O mínimo bem é cuidar de mim mesmo. Mas eu tenho um filho. Como eu tenho um filho, eu faço o bem para ele. E ontem eu conversei com ele. Cara, eu estou cuidando bem de você porque eu quero que você seja um cara legal. Tem quantos anos? Ele tem 12. 12? Tem 12. Então é o seguinte, eu estou cuidando bem de você para você ser um cara legal lá na frente. E quando eu ficar velhinho, né, você faça o bem para mim de volta. Porque hoje ele quer que eu vou levar ele no cinema pra gente assistir Guardiões da Galáxia. Ai, eu chorei tanto. Rapaz, eu mais chorei do que assisti. Quando viu a família dele, eu chorei. Só eu vi a família dele, eu chorei. A família dele morreu, eu chorei. Pode dar spoiler. Nossa! Rapaz, perdão, gente. É tudo mito, viu? Não, É um mito. Ai. Que hora que é? O pessoal quer o que, por favor? Mas eu já sabia que eles tinham família, né, gente? É. Eu me diverti. E que ela tinha muito, né? Porque depois você não tá com ninguém. Você tá piorando a situação comigo. Você tá piorando. Cala a boca. Você não tá com ninguém. Amiga, você não tá sozinha. Porque eles estão tudo morto. Ainda bem que é só um spoiler. Isso é a conclusão básica, tá? Eu precisava trabalhar tipo, no governo federal como coisa confidencial. Não sei não. Pode. Não sei não. É a guardiã dos segredos. A ideia é essa. O mínimo bem é para mim. Eu faço o bem para o meu filho, para que ele se torne uma pessoa boa. E eu falo para ele, quando você for escolher uma menina para você namorar, é o seguinte, já vamos fazer os testes das meninas que são boas para namorar e das que não são boas para namorar. Criando o critério da moral com ele. E ele tem uma moral muito elevada, né, para a idade dele. Aí eu vou dizendo, ó, menina boa é assim, a não boa é assim, a boa é assim, a não boa é assim, e vou colocando os critérios lá. Já vai logo filtrando, tá bem? Ou vocês não fazem isso? Ou qualquer traste aí está funcionando? Tem que ter qualidade? Hã? Tem que ter qualidade, né? Se os pais cuidaram da educação dos seus filhos, eles vão ficando melhor qualificados. Se os pais largaram por aí, é o que você vai encontrar por aí. Então tem aqueles critérios. Sumo bem. Até que eu vou tendo uma escala de valores, e nessa escala de valores, eu vou experimentando o bom e o ruim, o bom e o ruim. Eu vou escolhendo o bom e vou largando o ruim. Vou escolhendo o bom e largando o ruim, até que eu chego na escala do sumo bem. Isso aqui é o pensamento de quem? Tomás de Aquino. É você não desistir de buscar a justiça. Não desista de buscar o melhor. Não desista de buscar a vida. Não desista. E tem a cidade dos homens, tem a corrupção, tem o erro, mas você não pode desistir. Porque se você desistir, você vai para a lata de lixo. E a lata de lixo é o lixo. É cheio de vermes. É cheio de lixo. E na lata de lixo você joga mais lixo ainda. Quando você come um alimento, daqui a pouco vocês vão comer um alimento. Ele é o mais saboroso do mundo. Só que ele entra pela boca de cima e ele sai por outro lugar. Muito longe da boca. Olha como que Deus é sábio, né? Na hora de Deus criar o corpo humano, ele falou, a boca aqui em cima e o esgoto pro lado de trás, tá vendo? Bem distante. E para garantir, alguns ainda olham, opa, dá descarga. O que faz a descarga? Leva embora para o esgoto. Pronto. Essa aqui é a anatomia do corpo e a anatomia da vida. Tem o bom e tem o ruim. Tem aquilo que é aproveitável e aquilo que é dejeto. Eu quero o quê? Eu quero a busca do sumo bem. Na experiência religiosa que eu tive, aceitei a Jesus. Vim para a igreja. E ao longo desses 40 anos, o que eu estou em busca? Da melhor igreja.
Que eles estão em busca da melhor igreja, do melhor ministério, da melhor espiritualidade, da melhor sociedade, sempre em busca do melhor, do sumo bem. Até que um dia a gente chega lá no patamar de cima, garantido de que não tem mais volta para o esgoto. É uma lógica, tá bem? Não é uma pregação, é uma lógica. É o que eu sempre falo para os alunos. Usa a lógica. Precisa confiar em mim. Testa você mesmo. Qual que é o melhor beijo? Não sei. Já beijou quantas pessoas? 5? 6? Perdi a conta? Qual foi o melhor? É o inesquecível. Se tem o inesquecível, tem o melhor. Qual é o pior? Lembro também. Então compara o pior com o melhor, você já tem o senso do que existe o melhor. Melhor dos mundos, melhor de tudo. Compreendidos? Preparados para o café? Já, né? Tá certo aquele relógio? 9h30, né? Que relógio? 9h30. Aquele lá. Nós vamos até 9h50. 9h50. Dá tempo então. Saímos de Sócrates, Platão, Aristóteles, passamos por Agostinho, fiz a minha pregação, Tomás de Aquino, deixei vocês com Tomás de Aquino. Vou agora para René Descartes. Que René Descartes, tá bem, ó, 5, 6. René Descartes. Por que eu não pronuncio esse S aqui? Ele só está ali para enfeitar, igual o H, né? René Descartes, é latim. Então, a gente escreve Descartes e descarta o S, tá vendo? Ó, Descartes. René Descartes. Ele é um cristão. Ele é um cristão da igreja, tal, devoto. O mundo é um mundo cristão. Só que aí ele escreve um livro chamado O Discurso do Método. O nome do livro dele é Discurso do Método. Tá vendo que todo mundo escreveu um livrinho? O Discurso do Método. E no Discurso do Método ele ensina a nós duvidarmos. Chama-se dúvida metódica. Olha, eu vou começar a duvidar. Mas eu não vou duvidar por duvidar. Tem aquelas camisetas, né? Só Deus sabe a minha hora, Ele sabe para onde que eu vou. Não, eu vou duvidar. Mas eu vou duvidar de uma maneira bem metódica, bem racional. Por isso que René Descartes é chamado de o pai do racionalismo. Já que Deus me deu um cérebro, a igreja diz que Deus me deu um cérebro, a Bíblia diz que Deus me deu um cérebro, eu vou usar esse cérebro à máxima potência dele. Começo por onde? Começo duvidando. É uma habilidade do cérebro. Eu duvido. Duvido de quem? Duvido de todo mundo. Eu duvido do quê? Eu duvido de tudo. Você duvida da existência de Deus? Duvido. Do céu? Sim. Do inferno? Sim. Eu duvido que você está sendo verdadeiro comigo? Duvido também. Eu duvido que tudo isso aqui é um mito? Sim. Eu duvido que isso aqui é uma realidade, que a gente não está num sonho nesse exato momento? Sim. Dá uma cutucada do lado aí, dá algum soco na cara para ver se é verdade. Não dá não. É metafórico. Oi? Foi quando eu era criança, eu tava na praia assim, na boia, eu comecei a pensar assim, quando eu morrer, eu acordar e com um bebê, tudo que eu vivi até agora foi um sonho, que vou ter que ver tudo de novo. Ficava o Marcos bravo, velho. Aí o Marcos levou e você ficou no meio de nada. Na verdade, eu ia gostar. Se precisa reencarnação, eu vou ter viver toda a vida 2 vezes. A pessoa tem que passar por isso de novo? Não. Se eu pudesse mudar algumas coisas, também, né? Você mudaria o quê? Eu não mudaria porque eu Começaria quero mudar, onde? mas eu mudaria pra testar onde eu podia ter ido. Você mudava onde? Começava onde? Poxa, desde criança, eu mudava. Você mudava desde criança? Desde a barriga da mãe? Não, eu gosto da minha mãe. Né? Eu gosto da minha mãe. Então a mãe permanece. A mãe permanece. E o pai? Que pai. Não sei. Alguém que te colocou na barriga. Ou que te criou como? É uma incerteza. Essa incerteza chama-se dúvida metódica, tá bem? Eu começo a duvidar. Duvidando, eu vou dividindo. Até que vai ter que chegar num ponto. Eu não consigo duvidar. Eu duvido de tudo. Eu só não posso duvidar do quê? De que eu existo. Eu não consigo duvidar de que eu existo.
Qual que é a prova que eu existo? Eu penso. Só quem existe, pensa. Quem não pensa, não existe. Eu duvido de tudo, só não duvido que eu estou pensando. Hã? Ele pensa na família, estocar um olho É pensar de qualquer coisa, pensar nessa Eu acho que é pensar nessa coisa. Você está pensando agora? Tá. Ela está pensando? Sim. Ela lá, está pensando? Está pensando. Ou está pensando na aula, ou está pensando no café, ou está pensando em alguma coisa, está pensando. O pensamento é a prova de que você existe. Disso você não pode duvidar. Que você existe, você não pode duvidar. Que você pensa, você não pode duvidar. Você não consegue duvidar do que você está pensando. Eu cheguei na gênese, no início, na origem da filosofia ou da razão. Aí ele tem um método também, chamado de método cartesiano. Vou escrever aqui para vocês, ó. Método cartesiano. Por que método cartesiano? Porque ele usava o nome Cartésios. Método cartesiano. Como que funciona esse método cartesiano? Já que eu tenho que duvidar de tudo, eu tenho que dividir em partes. Então, primeiro, tá bem? Eu vou dividir o assunto entre aquilo que ele pode ser e o que ele não pode ser. Aí eu vou examinar aquilo que ele não pode ser e aquilo que ele pode ser. E vou cortando em pedacinhos. Depois que eu fizer todo o projeto de pegar o celular, vamos lá. Pega essa caneta aqui. Eu não vou fazer isso, mas hipoteticamente eu faria. Eu peguei a caneta e vou dividi-la. Como que eu começo a dividir? Eu abro a tampa. Pronto. Então ela tem uma tampa. Segundo, eu abriria esse tambor aqui. Abriria esse tambor. Quer dizer que esse tambor aqui, ele dá suporte. Aqui tem onde está a carga. Tiro a carga. Aqui, tá bem? É onde está o paviozinho dele. Eu tiro também. Eu estou dividindo em pedaços. Eu sei então que ele não tem vida própria, que ele é alimentado por uma tinta que alguém fez, que tem um tambor, ele tem uma forma de cilindro, tem uma ponta. E agora? Agora eu tenho que recompor ele todinho. Eu tenho que colocar o filtro de volta, tenho que colocar o tambor de volta, a tampinha de volta, para que ele seja um piloto. Esse é o método cartesiano. Se você desmontar o relógio, agora você tem que remontar. O que é a razão? A razão é a capacidade de eu entrar em tudo isso que eu falei para vocês aqui, ter criado em algum momento a dúvida sobre a vida eterna ou não, a existência de Deus ou não, a existência do paraíso ou não, criei a dúvida e agora eu tenho que fazer o caminho de volta. O caminho de volta é reconstruir passo a passo. Se eu conseguir reconstruir passo a passo cada parafuso no seu lugar, então você encontrou a verdade. Se ficar alguma peça de fora, eu tenho que perguntar aonde que essa peça cabe. O que é a razão? A razão é um mecanismo de defesa que você tem para que na hora que você for colocar lá o seu voto na urna, você tenha certeza de que o teu voto foi para o candidato que você votou. O que foi feito na eleição passada? Foi levantada a dúvida. Não foi? Na eleição do ano passado não se levantou a dúvida. Eu tenho dúvidas de que o sistema é ilibado. Eu tenho dúvidas de que o voto que eu coloquei na urna foi para o candidato em quem eu votei. Eu tenho dúvidas. Tenho o direito de ter dúvidas? Eu tenho o dever de ter dúvidas. Por que eu tenho que ter o dever? Porque é existencial, é humano, é comum. Qualquer tipo de coisa que vocês forem fazer na vida, olha, eu tenho dúvida de que eu vou passar no Enem. Quem tem dúvida que vai passar do Enem aqui? Só faz assim. Ai, que dor. E é bom ter essa dúvida. A dúvida é boa. A certeza... Não é não? É boa. A dúvida é bem humano. Tenho dúvida que eu vou passar no Enem. O que eu farei para sanar essa dúvida? Sangrar ela? Acabar com ela? Eu tô estudando, eu tô bem uma maluca. Oi? Acredita em si mesmo. Está estudando que nem uma maluca. Olha, eu sinto que mesmo se eu acreditar em mim mesma e eu não tiver o conhecimento, eu não consigo passar, né? Então, Acredita em si mesmo, estuda bastante. eu prefiro
E pela segurança. Eu faço assim que eu consigo, porque eu sei tudo que vai cair. Se inscreveram, pediram isenção da taxa? Sim. Sim, todo mundo aqui de grátis, né? Ninguém perdeu a chance. E agora, pego lá os simulados do Enem, principalmente da gestão do PT. Não esqueçam dessa dica. Peguem o Enem da gestão PT. 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma. Todos esses anos teve Enem. Os ministros da educação da gestão do PT fizeram o Enem. Pega lá esses simulados. Porque se você pegar da gestão Bolsonaro, o que vai acontecer? Ele tem outra linha ideológica. Eu estou falando de conhecimento de causa. O Enem que aconteceu na gestão do Bolsonaro não tem a mesma linha que a linha do PT. Você vai estudar lá aquele simulado daquele tempo. Aquele lá te prepara. Outra coisa que vocês vão fazer. Currículo do Estado de São Paulo. Vocês entram lá e colocam assim, ó, tá bem? Currículo paulista. Entrou no currículo paulista, lá vão ter as habilidades. Eu vou mandar no grupo para vocês, tá bem? Vocês me cobrem lá. Tem as habilidades que são cobradas. Eu vou mandar o link para vocês lá do... Qual que é o nome? Centro de Mídias. No Centro de Mídias está lá o repositório. No repositório tem os slides do segundo bimestre, está tudo pronto. O que vai cair no Enem? Vai cair BNCC, com certeza. Vai cair currículo paulista e também vai cair a linha ideológica do PT. Toda essa área de humanas aí vai vir encharcado de ideologia. Um monte de ideologia. Um monte. Vai ter uma facilitação do Enem, porque eles precisam de muita aprovação, porque tem um número que eles têm que provar, que o número deles é melhor do que o número do Bolsonaro. Eles aprovaram mais pessoas do que no governo do Bolsonaro. É uma linha ideológica. Continue com a Estou acabando com as dúvidas de vocês. Isso aqui é o caminho das pedras. Já andaram na corredeira de rio? Quem já andou em corredeira de rio aqui? Corredeira de rio. O rio correndo, correndo, correndo. Caiu? Achou as pedras? Caminho das pedras. Esse é o caminho das pedras. Eu fiz Enem. Eu fiz Enem na gestão do Lula. Fiz Enem na gestão do Lula, ganhei a minha bolsa 100%. Porque era questão ideológica. Fui lá, interpretei o texto e pronto. Fiz Enem e fiz a faculdade na gestão dele, de grátis. Né? Todo o meu curso. Foi bom. Esse é o caminho das pedras. Tá bem? Cobrem para mim lá. Currículo paulista, Centro de Mídias. E quando fizerem simulado, pega lá a simulada do tempo dele. Porque a do Bolsonaro, o que acontece? Ele colocou outra linha ideológica. Tá bom? Agora vamos para o lado do PT, para garantir a bolsa. Né? Se eu estivesse aí sentado nessa cadeira e fosse fazer o Enem, é o que eu faria. Tá bom? Garantir a minha pontuação. Vocês precisam de pontuação de corte de quanto? 800? Acima de 800? Ó, mamão com açúcar, tá? Facinho. Vai ser fácil. Não vai ser tão difícil. Bem? Método cartesiano, acabou, né? Falta 5 minutos. Método cartesiano é isso. Eu vou lá, desconstruo e venho reconstruindo. Aí eu entro pelo racionalismo. Uso a razão. Duvido de tudo. Só não duvido que eu estou pensando. Só não duvido que eu existo. Até chegar aqui onde eu não consegui chegar. As fundações do Estado moderno, que ficará para uma próxima vez, mas está lá já no Centro de Mídias, tá? No Centro de Mídia, o assunto é política. Lá eles falam sobre Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, cidadania e liberdade. Tá pegando sério agora, vai cair questão de limites da liberdade, vai ser um dos temas provavelmente da redação, vai ser alguma coisa voltada para fake news, racismo, homofobia, vão cair coisas assim na redação. É alguma coisa da pauta identitária. Minorias, sabe? Excesso de liberdade, fake news, vai cair alguma coisa assim da redação. Sempre é assim. Toda a gestão. Pode pegar os temas das redações anteriores.
todos foram voltados para esse negócio aí das minorias, etc e tal, feminismo, machismo, feminicídio, homofobia, direitos civis, coisas assim. Próxima aula, permitindo Deus, a gente entra então em fundações do Estado moderno, aí eu trago política moderna para vocês. Ah, eu amo Maquiavel. Isso é bom. Você ama Maquiavel? Ai, casaria com ele. Se bem que eu acho que Eu vou estragar então esse seu namoro. ele é meio gay, mas é. Vou estragar o namoro de Maquiavel. Mas eu gosto dele. Você gosta dele. Obrigado pela atenção, pessoal, também. Foi uma satisfação dar aula para vocês.